Bom dia, bem-vindo ao webinar da Workplace Options sobre o tema da liderança no mundo VUCA. Obrigado pela sua presença. Meu nome é Cristian Mangui, sou responsável pelos mercados da Europa, Meio Oriente e África na Workplace Options e tenho a honra de moderar esse webinar. Antes de apresentar o painel, gostaria de dar a palavra ao nosso CEO Alan King. Alan King é o presidente e CEO da Workplace Options. Tem 35 anos de experiência na indústria do bem-estar e com liderança na Workplace Options desde 2002. Alan? Thank you, Christian. Bom dia. It is my pleasure to welcome you today to Workplace Options' first HR-focused webinar in Portugal. Our plan had been to offer this earlier in the year and in person, but the COVID-19 virus decided to change all that for us. Believe me, from my vantage point this morning in an unusually cold Raleigh, North Carolina, I would much prefer to be back in the warmth and the sunshine of Lisbon. But that choice, like so many other aspects of our life these days, is no longer entirely in our control. Whether as a result of a pandemic, or political change, or economic uncertainty, or climate change, or a combination of all of these things, normal has ceased to exist. More importantly, what has replaced it is not a new normal, but rather a continuous unnormal. And that unnormal place, a place that is being described by more and more people as a VUCA world, is the subject of today's discussion. I hope you will find the conversation interesting and useful. I thank the panelists and our staff at WPL Lisbon for joining, and look forward to hearing your feedback and hopefully meeting you in person in the months ahead. So once again, to everyone, thank you, obrigado. Obrigado, Alan. Claramente, nós temos entrado num período de VUCA, é um período sem precedente com essa crise, com essa pandemia. O mundo VUCA, quer dizer, com muita volatilidade, nós estamos passando de um mundo mais ou menos estável a um mundo com muita volatilidade, com muita incerteza também. Temos que lidar com essa incerteza, situações muito complexas e com muita ambiguidade. Não tem branco, preto, tem várias situações com quem os líderes têm que tomar decisões. Para falar desse tema de lidar no mundo VUCA, temos um painel com várias pessoas. Temos a Clara Trindade, que está se conectando com o telefone. Clara é diretora de recursos humanos da L'Oréal desde outubro de 2016. Transitou do grupo Intercement, empresa onde tinha o cargo de Human Resource Global Director para 8 países. Tem uma vasta experiência na área de recursos humanos e também com uma carreira internacional. Clara Trindade liderou equipas em empresas como a Heineken, no Brasil, o iGroup, atual Conferry, no Brasil, Marrocos e Portugal. É formada em Economia pela Universidade Católica de Lisboa. Temos também a Rita Xavier,
quem é diretora de recursos humanos e tem o desafio de gerir mais de 1.600 talentos da Nokia Portugal. Rita antes trabalhou em várias empresas como a Deloitte, HRPB para Espanha, Portugal, Grécia e Rússia no SAP, num ambiente digital, internacional e multicultural. E também trabalhou como diretora de recursos humanos da Capgemini Portugal. Temos a Carol da Silva. A Carol é psicóloga, consultora na Workplace Options, que tem vários anos na empresa, e também detentora de mestrado em psicologia social e licenciatura em sociologia de organizações. Trabalha no departamento de saúde do trabalho na Workplace Options, com temas como prevenção de riscos psicossociais, promoção da qualidade de vida, como ajuda as empresas a lidar com situações complexas, situações delicadas, tipo conflitos impessoais, e acompanhar as empresas nas mudanças. E para terminar com Jorge da Souza. Jorge é diretor do Centro de Lisboa. Ele é responsável por supervisionar as operações do Centro e de Lisboa a um nível global. Está com a Workplace Options desde faz 6 anos já. E no último ano tem se dedicado à implementação dos nossos serviços exclusivamente para o mercado português. Ele é licenciado em gestão de empresas e tem um pós-graduado em marketing management. Vamos ter agora o panel começando. Alô? Sim. Tem possibilidade para vocês de fazer perguntas. Alô? Sim, tudo bem? Vamos ter ao final do painel a possibilidade de responder às suas perguntas. Tem a ferramenta um campo para fazer as perguntas que vamos tentar responder no final do painel. Eu vou começar com você, Jorge, para falar um pouco do âmbito de Portugal. Se você puder falar um pouco do tema da saúde mental em Portugal. Jorge. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu quero começar por dizer que os programas de assistência ao colaborador e a importância do bem-estar dos colaboradores dentro e fora das empresas já se fala em Portugal há mais de 15 anos. No entanto, nunca foi tão relevante como agora falar deste assunto face à situação de pandemia em que vivemos. Nós temos que ter em conta e analisar com especial preocupação o bem-estar dos nossos colaboradores. Em Portugal, através do Serviço Nacional de Saúde, tem-se vindo a dar uma maior atenção à área da saúde mental, devido ao aumento do número de baixas médicas por depressão e dias vividos com incapacidade pelas pessoas afetadas. Naturalmente, isto não só é um encargo para o Estado, mas também para as empresas que perdem em termos de produtividade pela ausência dos colaboradores. Em 2018, os portugueses faltavam quase 6 dias por ano ao trabalho, por doença, resultando num prejuízo de 2,2 mil milhões de euros. Tem havido um investimento significativo por parte do Serviço Nacional de Saúde, que em 2018 permitiu uma poupança de 894 milhões de euros e uma redução da taxa de absentismo. No entanto, tendo em conta que a nossa população ativa é pouco mais de 50%, o absentismo não pode passar despercebido, especialmente se pudermos o evitar quando investimos nos nossos colaboradores. A situação em Portugal, a nível de saúde mental, eu posso dizer que Portugal é dos países, infelizmente, dentro da Europa, com mais casos de doenças e distúrbios mentais. Destaca-se a ansiedade e a depressão, incluindo também o consumo de álcool e drogas. Já antes da pandemia, cerca de 23% da população portuguesa sofria de perturbações de saúde mental. E no topo da lista prevalece a ansiedade, 16,5%,
seguida da depressão, que são quase 8%. Isto são níveis pré-pandémicos. Agora, durante a pandemia, sinceramente, espera-se um aumento muito significativo destes sintomas, incluindo ansiedade e stress. Aliás, já se tem notado, especialmente entre junho e julho, um aumento acentuado na procura de apoios de serviços de psicologia e aconselhamento e psicoterapia, entre outros. A nível global, para a Workplace Options, os nossos serviços de apoio ao colaborador também aumentaram muito significativamente. A mensagem que eu quero passar é que, em resumo, quase metade da população portuguesa se diz afetada psicologicamente pela Covid-19. A nível de ansiedade, que desde o princípio da pandemia notou-se que estes níveis de ansiedade e stress dos portugueses aumentaram significativamente devido a fatores externos, nomeadamente ao confinamento, a restrições de liberdades, entre outros. Há uma prevalência grande entre as mulheres entre os 18 e os 34 anos. Ora, esta faixa etária é importante porque se destacou como uma das mais afetadas, portanto, são pessoas mais novas, mas é também importante mencionar que o impacto da pandemia na situação financeira dos portugueses se destaca como a maior segunda preocupação da população. Isto, obviamente, tem a ver com o impacto da pandemia. Todos estes fatores representam enormes desafios para as empresas e recursos humanos que têm que aprender a gerir pessoas diante de uma nova realidade. Nós temos um grupo em particular que é afetado pela pandemia, que são os millennials. Portanto, já muitas pessoas, obviamente, ouviram falar desta palavra. Eles são quem? Para já são 35% da população empregada em Portugal. São as pessoas nascidas a partir do início da década de 80 até a final do século, mais ou menos. As características comuns deste grupo geracional é que dão importância extrema, mas extrema, ao work-life. O work-life é o equilíbrio entre a saúde mental e entre a vida profissional e a vida pessoal. Portanto, obviamente impacta a saúde mental. Eles dão imensa importância ao reconhecimento pessoal, dão muita importância também às oportunidades para crescer dentro das empresas e serem líderes e adaptam-se muito bem às novas tecnologias. Obviamente, tendo isso em conta, adaptam-se muito bem ao teletrabalho. No entanto, os millennials são dos grupos geracionais que mais se sentem sozinhos e cansados e até deprimidos. Os sintomas incluem burnout, com excesso de trabalho, stress financeiro, que é provocado pelo aumento do preço das habitações disponíveis no mercado imobiliário e, em alguns casos, até comportamentos de risco que, em conjunto, ajudam a explicar estes números preocupantes de casos de ansiedade e depressão. Estes sintomas, quero realçar aqui, ansiedade e depressão são muito comuns, especialmente durante esta pandemia. Por esta razão, é muito importante que este grupo geracional seja um dos grupos que mais necessita de atenção por parte dos recursos humanos, a fim de adotar medidas de motivação e apoio. Agora, eis a questão: motivar os empregados, motivar esta geração e motivar os empregados. Fala-se muito hoje em dia de flexibilidade e esta palavra é muito corrente por causa da pandemia que estamos a viver. Subentende-se por flexibilidade, dias de trabalho com horários flexíveis, possibilidade de trabalhar à distância em certos dias da semana, alguns incentivos. Eu sei que isto já é praticado por muitas empresas, mas de qualquer maneira é sempre bom relembrar que os incentivos, prémios de motivação, produção, são sempre importantes e estes pequenos gestos e bónus, incentivos, têm uma grande mudança no bem-estar emocional dos nossos colaboradores. Em relação ao trabalho remoto, eu quero realçar aqui que ele é extremamente importante. O trabalho remoto, a que se fala tanto, tem em conta as empresas, grandes empresas em Portugal de renome que adotaram o regime de teletrabalho durante a primeira fase da pandemia. Com o regresso ao trabalho, muitas dessas empresas falam agora de novas perspectivas sobre as vantagens do teletrabalho. Portanto, viu-se o regresso ao trabalho a partir dos meses de junho, julho e agora até mais acentuadamente. Ora, a mensagem que eu quero passar é que existem vantagens e desvantagens e nós não estamos a dizer às empresas qual é o caminho para seguir, mas que o teletrabalho é extremamente importante e ele vai ser adotado no futuro, especialmente para esta geração de millennials, que vê as tecnologias como uma maneira de estar muito mais equilibrados entre vida pessoal e vida profissional. Eu quero deixar a mensagem que é preciso ter em conta as vantagens e as desvantagens. Passando às vantagens de não sair de casa e os custos inerentes a deslocações, portanto,
obviamente que é um fator positivo. O equilíbrio, lá está, do work-life, poder ter menos stress, por causa que temos um equilíbrio, uma vida mais equilibrada. Recrutamento também para as empresas, estou a falar de localizações geográficas, é importante. Nada impede uma empresa de recrutar um colaborador que tenha um currículo excelente, mas que viva no Porto, por exemplo, é um exemplo. E uma expansão virtual da própria empresa. Portanto, pode-se criar um próprio departamento, não tem que ser a empresa toda, obviamente, mas um departamento virtual, numa equipe inteira. E isto tem custos indiretos que são positivos. E por fim, menos stress. As desvantagens, falamos da perda da cultura empresarial, a falta de espírito da equipa, a criação de maus hábitos e menos produtividade e falhas muito significativas, às vezes, na comunicação. Em resumo, a Covid-19 é um perfeito exemplo do mundo VUCA que nós estamos a viver. Nestes tempos conturbados e imprevisíveis que afetam a nossa sociedade, saúde e economia, os líderes das empresas têm que repensar em estratégias face às novas realidades. Para já, eu passo a ilustrar algumas que acho que são importantíssimas. Flexibilizar o trabalho, mas não perder o espaço físico. Manter uma cultura empresarial. Isto pode ser através de reforçando incentivos e eventos virtuais e eventos pós-Covid. Digo isto porque também, tendo em conta que estamos numa altura de Covid, os eventos sociais não são recomendados. Mas se uma empresa adotar um modelo em que as pessoas podem 1, 2 dias trabalhar em casa, um modelo misto, por exemplo, é essencial que tenham uma espécie de agenda social para a própria empresa, para precisamente reforçar a cultura da empresa. Fazer um balanço da produtividade entre os dias de teletrabalho e trabalho presencial é fundamental. Adotar estratégias de comunicação dentro e fora da empresa, porque a comunicação decididamente dentro da empresa é de uma maneira e é diferente quando está fora de uma empresa. E pode fazer isto através de reuniões presenciais, semanais, sempre dentro da empresa. Promover e aferir a motivação. Nós temos que fazer sempre o balanço nestes tempos imprevisíveis. Identificar as causas de desmotivação através de inquéritos anónimos. Isto é uma coisa que a nossa própria empresa faz. Portanto, os índices de satisfação, por favor, relembrar que nós temos um cliente externo e temos um cliente interno, que são as pessoas, e as pessoas são um dos investimentos que mais custos têm numa empresa. Portanto, ora, nós temos os colaboradores e a massa salarial é decididamente um encargo muito importante para as empresas. Nós temos que ver isto como um investimento, nós vamos ter retorno e, ao mesmo tempo, perceber que estamos a lidar com seres humanos e que têm sentimentos e realmente têm expectativas. O trabalho não tem que ser cansativo, não tem que ser monótono. Cabe às empresas passar a mensagem que é muito importante motivar os colaboradores. Eu, por fim, queria dizer que acho que também a última recomendação que acho que é fundamental é analisar os custos que um colaborador desmotivado tem para uma empresa, daí a adotar medidas, estratégias, como, por exemplo, um programa de apoio ao colaborador. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Jorge, realmente essa perspectiva local em Portugal, cuidado com a saúde mental, que já não tinha um bom estar, vamos dizer, antes da crise, que tem deterioração da situação, com um cuidado especial para a população de millennials e obrigado pela perspectiva do ponto de vista do teletrabalho, prós e contras. Agora eu vou perguntar para a Clara e Rita como foi a experiência nas suas empresas. Primeiro, se pode partilhar a experiência da cada empresa em lidar com o encerramento relacionado com essa Covid, quais foram as dificuldades durante este tempo e como reagiram os seus empregados às mudanças repentinas. Quem quer começar? Clara, talvez? Ok, bom, primeiro, bom dia. Desculpem aqui o primeiro problema inicial técnico, faz parte dos novos tempos, só temos que estar mais habituados a ele. Bom, muito rapidamente, eu diria que, começava por dizer que quando se começa uma situação de crise, não estamos todos no mesmo patamar. E eu diria que o momento onde estamos também ajudou a definir o grau de stretch e dificuldades depois. Por sorte, e não só, na L'Oréal os nossos níveis de engagement são muito altos.
Então, no momento em que começou o confinamento e todo o lockdown, primeiro, eu acho que nós fomos capazes de trazer um mote que foi muito interessante para as equipas, que foi lockdown is not slowdown, e, portanto, continuar a manter a energia e, de alguma forma, este espírito de guerreiros para lidar com um cenário que nós não sabíamos muito bem qual era, mas lembro que a L'Oréal tem lojas e, portanto, nós tivemos durante 2 meses muitas equipas impedidas de fazer o seu trabalho e a sua atividade normal. Portanto, a nossa principal preocupação, como todas as empresas, eu diria, foi, no primeiro momento, segurança e, portanto, a proteção das pessoas, que não foi logo enviar as pessoas para casa, nós temos, quer dizer, compromissos com parceiros e, portanto, são discussões que foram tidas naquele momento para avaliar o bom momento para o confinamento total, mas, acima de tudo, criar uma conexão e uma comunicação com as equipas de segurança acima de tudo, quais são as novas regras para atuar neste contexto e depois como é que vamos ocupar as equipas que estão impedidas de fazer o seu trabalho. Portanto, começámos com uma agenda muito rápida de upskilling e, portanto, tivemos pessoas das áreas de negócio, porque a formação não é um tema de recursos humanos, é um tema que tem que ser dos managers e das equipas. Então, montámos escolas virtuais com vendedoras, beauty advisors, pessoas que estão em loja, que tinham os seus computadores, os seus tablets, os seus telemóveis, e montámos uma agenda para, num primeiro momento, conseguir ter as pessoas ocupadas, as pessoas com a cabeça disponível. Às vezes é perigoso, porque só ouviam notícias, só tinham mais tempo para se preocupar com as coisas que não valiam a pena. E, por outro lado, portanto, como todas as empresas, eu diria também, uma comunicação muito forte, muito permanente, muito personalizada, ou seja, o nosso comitê executivo falava para as equipas através de um conjunto de pessoas que eram pais também, que tinham filhos em casa, que também estavam a lidar com situações pela primeira vez, mas eu diria que esse toque pessoal nas nossas comunicações ajudou muito a criar a boa ligação e a boa empatia. Portanto, aproveitar para a formação, garantir a proteção e segurança em primeiro lugar e o espírito de guerreiros, porque foi preciso reinventar muitas das coisas. Portanto, naturalmente, o e-commerce começou a tornar-se muito importante, todas as iniciativas que nós pudéssemos pôr em prática que permitissem não baixar os braços e continuar a tentar arrancar o negócio. Portanto, a experiência do confinamento depois teve também uma questão prática que eu acho que aconteceu nas empresas, que foi, nós tínhamos equipas muito sobrecarregadas, pessoas de recursos humanos, pessoas de finanças e pessoas com algum tipo de responsabilidades e equipas completamente paradas em relação à sua atividade normal. Então, uma das iniciativas que acabou por se tornar também muito útil foi lançar na nossa portal interno a possibilidade das pessoas se candidatarem àquilo que nós chamamos short assignments. É preciso 2 dias de uma pessoa para uma análise financeira, é preciso 1 dia de uma pessoa para fazer uma determinada campanha online e, portanto, de alguma forma conseguir realocar internamente os recursos para também garantir uma melhor dimensionamento do workload das equipas. Mas, portanto, eu diria que, acima de tudo isso, portanto, uma agenda forte de formação, aproveitar esse momento para o upskilling, muita comunicação permanente entre managers e equipas, muita empatia no entendimento do contexto. O Jorge falou nisso e eu estava a ouvi-lo. É engraçado que nós temos muitos jovens, mas tivemos jovens a viver sozinhos, que estavam muito felizes, porque são pessoas que gostam de estar sozinhas no seu mundo, são pessoas mais introverted, se calhar, e depois tínhamos pessoas que estavam sozinhas e realmente deprimidas. A mesma coisa com os pais e com as famílias. Pessoas que aproveitaram muito para viver a família de uma determinada maneira, houve pessoas que, numa dificuldade muito grande dessa gestão familiar, além de todas as outras responsabilidades. Portanto, não me alongo mais, mas acho que é mesmo interessante e parte do desafio é perceber a situação de cada um e, portanto, manter o mote da máxima flexibilidade para a máxima produtividade, porque o nosso objetivo não é controlar horários, o nosso objetivo é garantir que as pessoas têm condições, de acordo com o seu contexto, para entregar o máximo e, portanto, lockdown is not slowdown e esse tinha que estar na mente acima de tudo. Obrigado, Clara. Realmente muito interessante essa perspectiva e a experiência de vocês. E no caso da Nokia, o que Rita nos pode dizer? Como foi a situação? Muito bom dia a todos. Quero desde já agradecer à Workplace Options pela oportunidade e o convite que me deram
que me estenderam. Relativamente à Nokia, a realidade foi ligeiramente diferente da partilhada agora pela minha colega Clara. Portanto, nós como empresa tecnológica, nós já tínhamos anteriormente uma política de teletrabalho. Portanto, os nossos colaboradores já tinham essa possibilidade de trabalhar a partir de casa e já havia essa flexibilidade já antes do lockdown. Com o lockdown, eu creio que uma realidade ou uma prática que era muitas das vezes escolhida pelos nossos colaboradores no sentido de lhes poder dar algum well-being ou por poderem estar perto da sua família, foi uma coisa que deixou de ser, digamos, uma decisão quase que voluntária. E, portanto, foi um movimento que aconteceu. Eu penso que nós estávamos bem equipados e preparados para estarmos em full remote. Eu posso dizer que se antes do lockdown nós tínhamos alguns requisitos por parte de alguns dos operadores com quem nós trabalhamos que requerem que as pessoas que trabalham e gerem as redes dos operadores tenham que ser feitas a partir dos nossos escritórios, e sempre houve muita dificuldade em passar tudo para remoto. Bom, com o lockdown esse argumento, não é, esse requisito caiu por terra e, portanto, nós conseguimos estar 100% on, remotos, durante o período do lockdown. E temos as ferramentas de trabalho totalmente virtualizadas eu diria que acessível a todos. Agora, tudo ficou remoto, mas o trabalho continuava a ser desenvolvido. Tivemos, de facto, uma sobrecarga, porque de repente todos os nossos operadores, não é? E nós todos, não é? Somos consumidores de internet, portanto, às vezes nós pensamos como é que nós poderíamos ter passado por este lockdown sem as redes e a internet que temos, não é? E, portanto, todas as soluções virtuais, as redes dos nossos operadores ficaram realmente sobrecarregadas e tivemos realmente que estar, no fundo, também nos fortalecer e desenvolver soluções que pudéssemos garantir que não havia nenhuma quebra. Tivemos também desafios do ponto de vista do supply chain e algum overload das redes e realmente foi aqui um stretch grande que as equipas, eu diria que também houve aqui, de facto, um vestido de camisola muito forte, porque apesar de tudo o que estava a passar lá fora, não é? E também dentro das casas, das nossas casas, houve, de facto, uma grande dedicação e um grande espírito de entrega por parte de todos os colaboradores, no sentido de não falhar, não é? Portanto, os nossos clientes precisavam de nós não podemos deixar cair nada, e foi de facto esse momento de entrega que foi muito expressivo durante o lockdown. Obviamente o trabalho continua a ser feito, mas somos pessoas, não é? E de facto o lockdown, nós não estávamos nada, ninguém estaria a prever que isto ia acontecer, e por isso, de facto, foram meses de grande ansiedade, de grande medo, de facto de um choque e de uma capacidade muito grande de, no fundo, de aceitar que isto acontece, não é? De aceitar que isto acontece, que nós não controlamos a nossa envolvente, não é? E de facto foi aqui momentos também de stress para todos, não é? Do ponto de vista da empresa, o que nós fizemos foi tomar uma decisão muito rápida e, portanto, foi rápida, foi agile, foi no momento certo, porque, de facto, a Nokia tem muitos colaboradores que viajam e já estávamos a ter situações de colaboradores que vinham de Itália para Portugal e, portanto, havia um grande risco de exposição ao vírus. Então, nós tomámos uma decisão e numa tarde decidimos mover toda a população, estamos a falar de 1.600 pessoas fora, os subcontratados que também temos a trabalhar para casa, com todos os projetos que tínhamos em mãos, muitos deles também presenciais, não é? Portanto, que envolviam a nossa presença física. E montámos uma task force, portanto, criámos aqui uma task force que estava a acompanhar todas as operações e como é que estávamos
e que tipo de orientações é que as pessoas deveriam ter durante este período e como é que poderiam entrar em contacto connosco, e começámos a criar também canais de comunicação e de apoio também, na qual aqui o Workplace foi aqui essencial para nós e foi de facto aqui muito boa ajuda e continua a ser uma muito boa ajuda neste período. Tivemos também, observei também aqui dinâmicas de engagement junto das FIAs com as suas equipas. Deixou de existir aquela típica reunião de equipa em que cada um diz o que é que está a fazer para entrar no início sempre um momento, digamos, de icebreaker, de quase um post-check emocional. Digamos que isso é fundamental antes de tudo. E perceber como é que a pessoa está, o que é que está a acontecer, que dificuldades é que tem. E também foi aqui também um exercício interessante que começou a existir ainda mais nesta fase, que foi as FIAs também elas próprias terem que identificar backups, não é? E também se ajustarem a esta nova forma de estar. Não vou conseguir ter toda a minha equipa a entrar na reunião, por exemplo, às 8, como era antes, porque se calhar a maior parte tem que ligar o computador para a criança assistir às aulas, não é? Isto foi o que aconteceu com a escola, de sendo transmitida, e portanto tenho que ajustar, não é? Eu tenho que ajustar. Isto começou a existir junto de todas as equipas e também um reconhecimento de que os ritmos são diferentes. Os ritmos são diferentes, mas os resultados são iguais ou superiores, não é? Continuamos a entregar, não é? E por isso eu diria que foi uma experiência, tudo correu bem, não é? Portanto, não tivemos ninguém infectado até agora, correu bem, houve uma dinâmica muito forte e compliance com a orientação, e já começa a existir, digamos, e começou já a existir também a meio, já também uma grande vontade de ajudar, não é? Primeiro focámos-nos muito naquilo que tínhamos que fazer, não é? E organizar a nossa pequena nova empresa agora em casa, e começou a haver também iniciativas de solidariedade para com empresas, para com instituições e até para com nós próprios, não é? Começou a existir isso e, portanto, já é uma fase, digamos, de maior aceitação a esta experiência que o Covid nos está a proporcionar. Portanto, eu diria que esta tem sido aqui a nossa experiência de lockdown, sim. Tá. Obrigado. E então, agora você já voltou para o processo de reabertura? Qual é o estado atual de reabertura? Como fizeram para reabrir de novo e voltar para a situação de volta para o trabalho? Sim? Sim. Ok, então, do nosso lado, em termos da reabertura, a nossa mensagem tem sido muito de um retorno voluntário, ou seja, nós, sim, para já nós não queremos pôr em risco nenhuma das nossas pessoas, não é? Segundo, o vírus tem comportamentos que nós não conseguimos controlar. E também estamos muito conscientes que cada pessoa tem um enquadramento específico e nós queremos, de uma forma natural, gradual, criar condições e gerar confiança ao regresso. E por isso, neste momento, o que nós temos é uma taxa de ocupação baixa, portanto, temos tido pessoas que querem mesmo vir para o escritório, porque já estão cansadas, porque pronto, e temos a possibilidade de as acolher, ok? Com todas as possibilidades e todas as medidas de segurança, mas fazemos de uma forma voluntária. Portanto, a pessoa vai, diz que quer vir esse dia no escritório, reserva o seu lugar e nós também avaliamos em termos de taxa de ocupação, garantindo que temos, no fundo, as condições e as distâncias necessárias para estar em segurança. E isso tem permitido a que, até do ponto de vista da nossa cultura, na forma de estar, que as pessoas elas próprias vejam que a empresa não está a querer que eu volte para o escritório já, está-me a dar a possibilidade de eu gradualmente ir. E isso tem vindo a acontecer. Nós temos visto as pessoas a quererem voltar por forma voluntária e não forçada,
muitas vezes para estar com outros elementos da equipa que já não se vê há bastante tempo, e isso tem permitido, de facto, um reduzir de ansiedade sempre que existe, por exemplo, uma nova comunicação do governo. Portanto, há sempre um elevado grau de ansiedade em torno de o que é que vai acontecer agora, será que a Nokia vai pedir para vir trabalhar e eu não estou preparado para vir trabalhar? Chegará esse momento em que provavelmente, Deus queira que seja rápido, que vamos ter todos voltar para o trabalho, mas até lá temos que garantir, digamos aqui, temos que acompanhar um processo gradual de um regresso calmo, tranquilo, em que as pessoas possam regressar sem pressa. Sim. A experiência obrigado, então, a experiência na L'Oréal foi semelhante? Não, muito diferente. É muito interessante ouvir a Rita, porque também os nossos negócios são muito diferentes, não é? E as nossas culturas da empresa. Portanto, na L'Oréal, primeiro, nós somos uma empresa que vive muito inovação, cuja cultura é uma cultura de presença, de colaboração, de brainstorm, de troca de ideias, e é nessas colisões sociais que acontecem muitas das nossas inovações não programadas. E a cultura vive muito os relacionamentos, é uma empresa que realmente não assenta pouco em processos, e há um certo caos que é desejável e é bom, que nos faz avançar a organização para a frente e nos faz ter as love brands que nós temos e toda a inovação que nós temos. E, portanto, na L'Oréal a grande discussão foi, para nós é importante voltar, obviamente a segurança e a proteção são indiscutíveis, portanto, não é voltar a 100%, nós atualmente voltámos progressivamente a partir de 20% e estamos a 60% desde setembro, que significa que, no fundo, a política que instituímos foi as pessoas trabalham 2 dias por semana a partir de casa e os outros 3 dias a partir do escritório. Os dias, obviamente com um grande desfazamento de horários de entrada e saída, portanto aumentámos a banda com turnos para almoço e, portanto, no fundo, permite gerir as questões pessoais e o contexto de cada um, trabalhar 2 dias a partir de casa, os outros 3 dias para nós é importante. E quando estão aqui no escritório, o mote não é para estar em Zoom ou em Teams o dia todo, não é? Portanto, os dias no escritório tornaram-se dias diferentes. São dias de encontros, são dias de brainstorm, são dias de aquele olhar no olho, ainda que haja uma máscara, para se poder discutir um projeto, saber mais a fundo como estão as pessoas e, portanto, também estamos a tentar que o workplace seja adaptado àquilo que passa a ser a nova realidade no escritório. Agora, muito importante foi, na altura, antes do regresso, fizemos um survey que pretendia aferir um bocadinho as restrições à produtividade. Nós voltámos a partir de junho, onde ainda havia crianças em casa. E, por outro lado, também perceber a dinâmica, os transportes públicos, não uso, e, portanto, obviamente, nós também aumentámos o espaço, demos a possibilidade de espaço de garagem a pessoas que antigamente não tinham, porque temos uma ocupação mais baixa, e tomámos algumas medidas para facilitar estas questões que, no fundo, tinham uma relação direta com a saúde. Mas para nós, para a L'Oréal, tem sido muito importante conjugar a saúde e a economia. Nós estamos muito crentes que, pelo facto de fazermos as pessoas voltarem às suas rotinas, ainda que em menor quantidade, faz com que vão aos restaurantes, vão ao cabeleireiro, passam numa loja, encontram-se com outras pessoas e, portanto, é muito interessante, Rita, porque eu estava a ouvir-te, mas aqui na L'Oréal e em algumas trocas que tenho tido com outras empresas, se nós tivéssemos deixado voluntário, nós provavelmente teríamos uma baixa, eu diria que à partida as pessoas veriam muito pouco. Porque há medos, porque as pessoas estabeleceram uma nova rotina e porque vencer a inércia é sempre muito difícil. É muito interessante ver que, vencida essa inércia, o feedback que temos dos nossos colaboradores é extremamente positivo. As pessoas estão contentes de estar de volta, estão muito contentes de ter um grau de flexibilidade, de ter 2 dias de home office, mas esta mistura, este blend é muito importante. E indo ao ponto do Jorge, é muito interessante ver que a produtividade aumenta com o remoto, mas o engagement cai a pique. E o ponto ótimo, nós fizemos vários estudos sobre engagement, o vestir a camisola, a questão da cultura e a produtividade, é quando o remoto anda à volta dos 30% a 40%. E, portanto, o que é que estamos a querer sacrificar? E depois vai a cultura. Portanto, não quero com isto dizer que isto é a melhor solução. Para a L'Oréal, para a cultura que temos, foi muito importante este regresso e o feedback é extremamente positivo. Tivemos que fazer e-learnings obrigatórios antes das pessoas voltarem, sobre higiene e segurança, sobre todos os novos flows que temos, mas eu diria que uma boa preparação e com algumas sessões que fizemos com os managers, que chamamos de bounce forward,
Eram sessões remotas durante o primeiro mês de regresso, em que, no fundo, cada manager tinha que aferir com a sua equipa o que é que queremos individualmente em equipa parar, acelerar ou começar a fazer, porque assumimos que é um novo normal que precisa ser tomado em consideração, no fundo. Obrigado. O novo normal, isso me leva para a última pergunta, se algumas palavras nos poderiam dar perspectiva se você acha que agora os gestores, os líderes, estão numa melhor situação para lidar no mundo VUCA. Tem melhorado e em que área teriam que melhorar para ser melhores líderes no mundo VUCA? Bom, eu posso aproveitar que estou aqui com a palavra. Eu acho que os líderes, nós temos todo o tipo de líderes e na crise também foi muito interessante perceber que apareceram os heróis e houve pessoas que infelizmente se mostraram menos capazes de lidar com o contexto. Temos de tudo na L'Oréal também. Eu diria que esta crise foi um acelerador de tendências. Ela, na prática, não veio mudar. Ela veio acelerar aquilo que nós já víamos, que eram novas características de liderança, num contexto que tem que ser de mais empowerment, mais confiança, mais flexibilidade, porque o mundo é tão complexo que os líderes já não têm todas as respostas. Então, se eu não tenho todas as respostas, eu tenho que ser capaz de envolver a minha equipa, de lhes dar um frame. Eu diria que se calhar o mais, para a L'Oréal, o maior desafio está em garantir que os líderes criam os bons frames, porque é preciso freedom within a frame, liberdade dentro de não estamos a querer ir para qualquer lado, nós temos uma visão. Então, cada líder tem que ser capaz, com a sua equipa, de estabelecer esse frame e depois de dar empowerment e criar relações de confiança, confiar que as equipas são capazes. Para isso também é preciso uma cultura de feedback muito frequente, muito permanente. Feedback nos dois sentidos, porque não é só pelo facto de estarmos remoto, mas também pelo facto de estarmos neste novo normal. A Rita falou nisso, penso eu, das questões de comunicação, ou não sei se foi a Rita, se foi o Jorge, mas é verdade que é preciso double check. E diria que se calhar aquilo que nós sentimos hoje, que é mais difícil versus se calhar há um ano atrás, é o saber quando acelerar e quando pausar. E temos muito feito esta conversa com os nossos líderes, que é preciso ter esta capacidade de ser muito action-oriented e de avançar, porque às vezes a rapidez e decisões firmes é muito importante, mas às vezes é o momento de parar, pensar, ouvir e não andar no automático, porque realmente temos muitos novos dados que precisam ser tomados em consideração e temos também algumas situações que envolver as equipas. Ok. Muito obrigado por essa perspectiva. E no caso da Nokia, Rita, o que poderia dizer? Sim, relativamente à Nokia, sim, também concordo com a Clara, também temos um pouco de tudo em termos de estilos de liderança. Eu creio que este período que nós estamos a viver, de facto, veio reforçar uma necessidade de uma mudança e de um olhar para dentro. E eu penso que isto aconteceu a todos, não só porque de facto o que há de dizer desta pandemia é que ela aparece para todos de uma forma igual e nós estamos todos no mesmo patamar, não há diferenças, não é por eu ter um cargo de chefia que eu vou estar imune ou mais protegido a esta. E, de facto, essa percepção que veio trazer fez naturalmente mudar eu vejo para melhor, com um foco muito grande também na questão da saúde mental, que foi o que o Jorge comentou, e eu estou totalmente de acordo. De facto, sempre existiu esta dimensão, sempre existiu, sempre esteve lá. Eu acho que com o Covid ela ficou ainda muito mais expressiva e é algo que ninguém poderá simplesmente dizer que ela não está ou que não é importante. O que é que eu vejo como sendo mais, algo a desenvolver ainda? Eu acho que ainda e para toda a vida, não é? Porque isto é, no fundo, viver num mundo VUCA é algo muito desafiante. Eu diria que é, sobretudo, treinar o músculo da confiança. O músculo da confiança deles próprios, não é? Que eles têm todos os recursos e vão conseguir
lidar com todas as ambiguidades e incertezas que possam vir e também confiança nas equipas, que apesar de estarem distantes, apesar de estarem neste modelo um pouco híbrido, estar em casa, estar no escritório, ou o que é que seja que virá depois, não é? Que modelo é que será criado depois, é que as minhas pessoas têm as competências necessárias, se não têm, vamos adquiri-las, mas têm verdadeiramente confiar. Sobretudo, contrariar a tendência de um pretenso controle da situação, não é? E que está tudo... um pseudo-controle, não é? Que não existe, mas que de certa maneira havia uma percepção que existia e no fundo é largar esse pretenso controle e simplesmente confiar. Eu acho que aqui é claramente a minha perspectiva. Muito obrigado, muito interessante essa perspectiva. Agora eu vou perguntar para a Carol, como consultora, né, nesse período que é um período muito interessante, difícil, mas interessante. Que observações você poderia compartilhar conosco? Bom dia a todos, é com enorme prazer que estou hoje a me encontrar com vocês para falar sobre este tema. Desde já queria informar que o português não é a minha língua de trabalho, por isso naturalmente vou dar o melhor, mas pronto, estou a esperar a melhor compreensão de vocês, possa comentar erros a falar e para o meu sotaque. Gostaria de discutir com vocês os impactos da crise da saúde nas pessoas, funcionários, gerantes e departamentos e contexto de trabalho. A crise ligada à epidemia da Covid-19 que estamos enfrentando atualmente, como já foi dito, representa uma situação sem precedente de uma exposição imensa à saúde e à integridade física. Situação por a qual não tinha uma experiência anterior, sobretudo no mundo ocidental. Este contexto, claro, que tem realidades diferentes para cada um de nós, no entanto, esta situação afeta todos, tanto a nível pessoal como profissional. Somos a isso o confronto com várias coisas que não controlamos e que não sabemos, principalmente a evolução do vírus e as consequências econômicas e sociais. É claro que as relações humanas estão a ser afetadas por este contexto de crise, perturbando as relações individuais e, naturalmente, as coletivas. As mudanças ao nível profissional, uma nova organização de trabalho pode assumir diferentes formas na mesma empresa e às vezes na mesma equipa de trabalho, a desemprego parcial, teletrabalho, a continuação do trabalho no local, bem com a incerteza do contexto, exige muito a adaptabilidade de cada um e, claro, das instituições. A experiência vinculada à situação atual da saúde podem ser divergentes por cada um. Alguns podem sentir muita ansiedade, isto também já foi dito, com a situação, sentir dificuldades, sentimento de perda de controle, viver situação de isolamento, ter medo, frustração, raiva, tristeza, ou mesmo ter vivenciado a contaminação. Um estudo que foi realizado na China, onde temos um bocadinho mais perspectiva sobre os impactos psicológicos sobre a Covid-19, diz que 35% das pessoas estão em sofrimento psíquico e 5% delas com formas graves que podem ir até um risco de suicídio. Outras pessoas, por outro lado, podem aproveitar este contexto para focar-se no essencial, para se unir a si mesmo por meio das iniciativas positivas neste contexto particular. Assim, a falta de compreensão das experiências do outro pode tornar-se numa fonte de tensão interpersonais, principalmente das empresas ou em grupo de trabalho. Neste contexto, a nossa segurança está dependendo do outro, da distância entre nós, se ele está usando máscara ou não, por exemplo. Estar em contacto com as outras pessoas torna-se uma situação amaciadora, que pode ser visto como amaciador. Esta representação do outro muda o nosso relacionamento com ele.
que pode levar a comportamento de afastamento ou de hostilidade. Além disso, a gestão da separação e das novas regras de distanciamento físico também afeta o nosso relacionamento com os outros. Temos que ficar mais distante, não podemos mais apertar as mãos como antigamente, cumprimentarmos como fazíamos anteriormente, não podemos nos encontrar na máquina de café como antes. Todos estes rituais estão modificados. Neste contexto, é ainda mais importante ter conta aos riscos humanos nas empresas, para as empresas e para as coletivas. Ok, muito obrigado. Então, quais seriam as suas recomendações para que o fator humano seja devidamente levado em consideração? Para as empresas, este contexto exige conciliar os objetivos esperados para as empresas, mas também a segurança pessoal e a gestão do fator humano. Este contexto, portanto, convida as empresas, ainda mais do que o normal, a centrar a atenção nas pessoas como um recurso para melhorar o funcionamento coletivo e preservar a saúde ocupacional de todos. É particularmente indicado para as organizações e gestor estar atento ao que está acontecendo no campo para reajustar a organização do trabalho. Atender às propostas dos funcionários e apoiar o compromisso coletivo, estar atento à organização do tempo de trabalho, respeitando um bom equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, mas também a gestão da atividade, garantindo um quadro de trabalho claro e estruturado através da priorização das atividades e estar atento também à autonomia dos colaboradores na sua forma de trabalho, supondo conceber uma nova forma de gestão baseada mais numa cultura da confiança, como também foi dito, e isto é importante, mais da confiança do que do controle. Por fim, manter um vínculo social, formal, mas também informal, com os departamentos, o gestor e também entre os funcionários, de forma a preservar as equipas de trabalho. É mesmo fundamental neste momento de preservar as equipas de trabalho. Por isso, é importante, vai ser importante, ainda mais importante, de promover a colaboração e cooperação e o sentimento de pertença a um objetivo comum e que cada um entende o trabalho do outro, repensando juntos, a todos os níveis da empresa, as novas formas de trabalho. Isto é tanto mais importante como um contexto preservando o bem-estar do trabalho e o vínculo entre os indivíduos permite melhorar as capacidades de cada um para criar, inovar e promover a ajuda mútua e a concessão entre os membros. Ok, muito obrigado pelas recomendações nesse contexto da crise da pandemia. Eu gostaria de, porque já o tempo está passando, fazer dois comentários sobre duas inovações que a Workplace Options desenvolveu nesse contexto da crise da pandemia do Covid-19. Nós desenhamos um survey, um questionário que chama ADAPT, que é um questionário de resiliência organizacional. A ideia é ajudar as empresas a tomar as boas decisões, porque estamos num contexto muito complicado. Esse questionário realmente dá a perspectiva dos empregados, dos gestores, sobre vários temas de organizações de trabalho, sobre perguntas sobre a situação que está vivendo cada funcionário. É um questionário que leva rápido e curto, leva quase 7 minutos, pode responder no smartphone, no computador, é totalmente confidencial. Permite medir também o nível de estresse das pessoas, o nível de resiliência, é totalmente científico. E gerar um relatório final com um resumo executivo, com muitos dados para tomar boas decisões
e, como dizia, tem modelos científicos de estresse e resiliência. Então, se vocês estiverem interessados, nós podemos, obviamente, apresentar com mais detalhes esse questionário. Também nós desenhamos treinamento especial chamado R 2.0, Leading in a VUCA World, para os gestores, para estar em melhor situação para gerar questões emocionais, para compreender melhor o papel da ansiedade provocada pela incerteza e pelas condições ambíguas das organizações agora, para entender melhor sintomas de trauma também provocado por um ambiente VUCA, permite conhecer melhor também a escala de ansiedade, definir melhores estratégias de comunicação para os gestores. É um treinamento, uma formação que dura 3 horas, é bastante interativa, é totalmente virtual, esse mundo é mais fácil. Também, se vocês quiserem ter mais detalhes sobre essa formação, nós gostaríamos de apresentar com muito mais detalhes. Estamos quase no final do painel, estou olhando as perguntas. Eu estou vendo uma que é: bom dia, existem dados sobre a taxa de absentismo 2019, imagino que no Portugal, não sei quem poderia responder isso, Jorge, teria esse tipo de dado ou poderia encontrar esses dados? Os dados que eu mencionei eram referentes a 2018. Eu não tenho dados sobre 2019, mas há já algumas referências que indicam que a taxa de absentismo foi reduzida. O Serviço Nacional de Saúde permitiu reduzir em média 2 dias de trabalho. Portanto, senão a taxa de absentismo eram mais de 6 dias. Ok. No serviço, portanto, a tendência é decrescer dos 6 dias. Espera-se provavelmente que estes 6 dias tenham de crescer em 2019 e, por consequência, também em 2020. Ok. Obrigado, Jorge. Eu não estou vendo mais perguntas. Se houver algumas perguntas? Não? Ok. Então, eu vou realmente agradecer os palestrantes pela contribuição, pela informação muito interessante nesse período tão especial. Eu quero acabar dizendo que vocês podem encontrar toda a informação sobre essa situação de Covid no site da Workplace Options, e também sobre essas duas inovações que nós lançamos, que esse questionário ADAPT e também essa formação R 2.0 lidar no mundo VUCA. Obrigado de novo, foi um grande prazer para mim organizar e animar esse painel, e desejo um excelente dia. Até mais. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos.